Você sabia que em Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, Paul Walker não foi convidado a retornar porque o estúdio achava que ele já estava velho demais para o papel? O primeiro rascunho do roteiro, na verdade, trazia o retorno de Dominic Toretto, personagem de Vin Diesel. Esse é o único filme da franquia que não conta com Paul Walker antes de sua morte. Apesar de o personagem Sean ter apenas 17 anos na história, o ator Lucas Black tinha 23 anos quando o filme foi lançado, em junho de 2006. Em uma corrida no estacionamento, é possível ver um AE-86 estacionado em um canto, o carro famoso de Keiichi Tsuchiya, o rei do drift do Japão. Aliás, o pescador que diz nada mal enquanto Sean melhora suas habilidades de drift sob a orientação de Han é o próprio Keiichi Tsuchiya. Durante as filmagens, mais de 100 carros foram destruídos ou danificados. A Toyo chegou a doar 4.000 pneus para o filme, cerca da metade foi usada. Nas cenas de rua filmadas em Los Angeles, participaram 600 figurantes asiáticos. Os acontecimentos do filme foram alterados na cronologia, e mais tarde passaram a se encaixar depois dos eventos de Velozes e Furiosos 4, 5 e 6. Na linha do tempo oficial, a história acontece em 2015, ao mesmo tempo que Velozes e Furiosos 7, ou seja, 9 anos no futuro em relação ao seu lançamento. Após exibições teste ruins, a Universal pediu para Vin Diesel fazer uma participação especial para tentar melhorar o desempenho do longa nos cinemas. Diesel aceitou, mas com uma condição, que a Universal cedesse para ele os direitos de Riddick. Isso permitiu que ele produzisse Riddick 3 de forma independente. Curiosamente, este é o filme de menor bilheteria de toda a franquia, sendo o único a faturar menos de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos e menos de 200 milhões no mundo todo. Você sabia que em O Gigante de Ferro, ele foi o primeiro longa-metragem de animação tradicional a ter um personagem principal, o próprio gigante totalmente criado por computador? Para fazer com que o visual do gigante se integrasse melhor ao estilo tradicional, os técnicos desenvolveram um programa que dava um leve tremor às linhas do personagem, imitando as imperfeições naturais dos traços feitos à mão. A cena no ferro velho, logo após o cervo ser abatido, foi criada segundo o diretor Brad Bird para mostrar a chamada lógica infantil. Hogarth tenta explicar algo ao gigante enquanto ainda está tentando entender por si mesmo. É também um momento que mostra o gigante refletindo sobre quem ele é e seu lugar no universo. Jeffrey Lynch comenta: "É uma cena linda. É a primeira vez que vemos o gigante realmente abraçando a humanidade." Existe ainda uma cena que não foi incluída no corte original dos cinemas, uma sequência de sonho mostrando imagens da raça do gigante e do conflito que o forçou a deixar seu planeta natal, culminando em sua queda na Terra. Essa cena foi adicionada na edição de assinatura do filme. O exército dos Estados Unidos, mostrado na trama, foi retratado com extrema precisão histórica, representando fielmente seu visual da segunda metade dos anos 1950, incluindo veículos, armas e até o corte e o estilo dos uniformes. Depois que o gigante destrói o míssil, toda a cidade comemora, com exceção do General Rogad, que presta continência ao herói. Apesar dos elogios massivos da crítica, o filme foi um fracasso nas bilheterias, arrecadando apenas 23 milhões de dólares diante de um orçamento de cerca de 70 milhões de dólares. Parte desse desempenho fraco se deve ao fato de que o lançamento nacional ocorreu no mesmo dia que o sucesso O Sexto Sentido, 6 de agosto de 1999. Segundo Brad Bird, a Warner Bros. Só começou a promover o filme 4 meses antes da estreia, enquanto animações como Tarzan já tinham teasers lançados um ano antes. Ted Hughes, autor da história original, faleceu antes do lançamento. Sua filha Frida Hughes assistiu ao filme já finalizado em nome dele e adorou o resultado. Você sabia que em Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, vários detalhes do filme são representações reais de costumes e crenças populares da Suécia? Na cultura sueca antiga, a noite de Midsommar era considerada uma das mais mágicas do ano. Um momento em que forças sobrenaturais e encantamentos tinham mais facilidade para influenciar as pessoas. Por isso, essa noite está ligada a diversas tradições, seja para se proteger contra a magia negra ou para aproveitar a magia boa. Uma dessas tradições é colher flores andando de costas, uma variação local de um costume muito comum nessa celebração. A regra diz que você deve colher 7 ou 9 tipos diferentes de flores seguindo instruções específicas, que mudam de região para região. Em alguns lugares, é preciso atravessar 7 cercas e manter silêncio durante todo o processo. Depois, as flores são colocadas debaixo do travesseiro para que durante a noite você sonhe com seu futuro marido. Outra prática com o mesmo objetivo é comer um arenque salgado, começando pela cauda. Aliás, arenque preparado de todas as formas possíveis é uma das comidas típicas dessa festa. Outro costume famoso é dançar ao redor de um mastro decorado, que realmente faz parte da celebração real.
As músicas e danças na vida real costumam ser canções infantis antigas e simples. No filme, a maior parte dos diálogos em sueco falados pelos moradores de Haga não é legendada propositalmente para transmitir ao público, e especialmente aos personagens estrangeiros, uma sensação de isolamento. Apesar da história se passar na Suécia, a maior parte das filmagens aconteceu na Hungria. Há também detalhes sutis que funcionam como pistas. No aniversário de Dani, Pelé dá a ela um desenho com 2 runas na parte inferior, que depois aparecem no vestido dela durante a competição de dança. Já Christian, ao esperar para falar com Siv, observa um papel de parede com a imagem de um urso em chamas, uma clara referência ao seu destino no final do filme. Você sabia que em O Sem Floresta, o animador David Moorhead teve uma ideia bem inusitada para criar referências de movimento? Ele prendeu uma câmera nas costas do cachorro de um amigo e deixou o animal correr pela casa. O resultado ajudou a equipe de layout a ter ótimas ideias sobre proporção, perspectiva e movimentação dos animais. Eles também compararam uma casa a um prédio de apartamentos e uma cozinha a uma catedral para trabalhar a escala das cenas. Para criar a máquina de vendas perfeita mostrada no filme, o departamento de arte foi até um boliche observar e fazer esboços. Depois, visitaram diversos supermercados para desenhar embalagens de salgadinhos e garrafas. A pesquisa acabou rendendo uma situação curiosa. Eles foram expulsos de um mercado porque o gerente ficou desconfortável com o tempo que permaneceram lá desenhando. Por volta dos 12 minutos de filme, Remy sugere chamar a cerca de Steve, dizendo que é um nome bonito, provavelmente uma referência divertida ao dublador do personagem, Steve Carell. O longa também marcou a estreia da cantora Avril Lavigne como atriz de voz, dublando a personagem Heather quando tinha pouco mais de 20 anos. Em uma das falas, RJ diz que os animais comem para viver e os humanos vivem para comer, que é uma adaptação de uma frase do filósofo Sócrates. Os bons comem e bebem apenas para viver, e os maus vivem apenas para comer e beber. Há ainda uma cena em que Verne perde o casco e fica nu, mas na vida real isso é impossível. O casco é parte do corpo da tartaruga, preso à sua estrutura óssea, e ela pode até sentir quando é tocado. O filme é baseado na tirinha Over the Hedge, que conta a história de RJ e Verne lidando com a invasão humana em seu habitat. Eles tentam sobreviver ao avanço da tecnologia e das pessoas, ao mesmo tempo em que se sentem tentados pelas facilidades da vida urbana. Curiosamente, este é o único filme da DreamWorks baseado em uma história em quadrinhos. Ele foi bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público, mas divergências entre o estúdio e a United Media, que detinha os direitos da franquia na época, levaram ao cancelamento de Os Sem Floresta 2. Você sabia que em Edward Mãos de Tesoura, Johnny Depp revelou que chorou como um bebê quando leu o roteiro pela primeira vez? Esse foi o primeiro trabalho em que Tim Burton e Depp colaboraram. E durante as filmagens, eles se tornaram grandes amigos. A ideia para o filme nasceu de um desenho que Burton fez na adolescência. A ilustração mostrava um homem magro e melancólico, com longas lâminas afiadas no lugar dos dedos. Desde jovem, sempre gostei de desenhar, e às vezes certas imagens simplesmente ficavam na minha cabeça e eu continuava desenhando. Esse personagem eu esbocei há muito tempo, contou o diretor. Segundo ele, Edward representava muito de como ele se sentia na juventude, e o filme é um reflexo de seu próprio crescimento. Burton comparou sua experiência de crescer em um bairro suburbano a um filme de Frankenstein, com os vizinhos assumindo o papel da multidão furiosa. Ele também comentou que costumava ser muito solitário e tinha dificuldade em manter amizades. Acho que as pessoas simplesmente sentiam uma vontade estranha de me deixar sozinho. Não sei exatamente porquê. Para viver Edward, Johnny Depp precisou perder cerca de 11 quilos. O personagem é visto como um ser humano artificial, mas se encaixa mais na ideia de um homúnculo do que de um robô ou um golem. Em entrevistas, Depp descreveu Edward apenas como uma criação, e preferiu não entrar em mais detalhes. Ao longo de todo o filme, Edward pronuncia apenas 169 palavras. A história inteira é contada sob o ponto de vista dele, o que explica o visual fantástico e quase surreal do bairro. As filmagens aconteceram em um bairro real na Flórida, onde todas as casas foram pintadas especialmente para o longa. Após a produção, a maioria voltou às cores originais, mas alguns moradores gostaram tanto da mudança que decidiram manter. Os arbustos esculpidos criados para o filme também foram retirados. Tim Burton afirmou que nunca pretende fazer uma continuação, pois acredita que isso tiraria a pureza da obra. E esse foi mais um Curiosidades sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!